Hoje nós estamos iniciando uma nova série, Pés no Chão. Uma série para falar sobre realidades, para falar sobre desafios. Vamos passar o mês de outubro e novembro refletindo sobre grandes realidades da fé cristã e sobre o nosso posicionamento diante de algumas grandes questões da vida, do cotidiano, da sociedade. E como primeira mensagem da série, nós vamos falar sobre o cristão que vive no mundo da lua. Esse é o nosso tema. Você já pode abrir a sua Bíblia, se quiser, lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Daqui a pouquinho eu vou ler o texto. Mas hoje falaremos sobre esse tipo de crente que parece não viver nesse mundo. Afinal de contas, essa frase, no mundo da lua, ela sugere alguém que está fora da realidade, alguém que está desatento, alguém que está vivendo quase que num mundo paralelo. No passado usávamos mais essa expressão do que hoje, e talvez algum dos irmãos que está aqui já foi, quem sabe, chamado a atenção por um professor, pelo pai, pela mãe, alguém que chegou e falou: menino, olha para mim, parece que você está no mundo da lua. Já aconteceu com você? Você estava aqui, mas a sua mente estava em outro lugar. Você estava, quem sabe, participando de uma aula, mas a sua mente estava no parque. Você estava vivendo um drama na sua vida, mas você conseguia, de um modo muito interessante, sobreviver às pressões, se transportando para outro lugar através da sua mente. Eu acho que é um personagem que mostra muito bem o que é viver no mundo da lua. Alguns de vocês assistiram pela televisão um desenho chamado Mundo de Bob. Quem assistiu aqui? Olha aí. Mundo de Bob foi uma série de 80 desenhos de um personagem, um garotinho, que quando brincava, ele ia para o mundo da imaginação, para o mundo da lua. Vamos assistir um trecho pequeno desse desenho e tente imaginar-se como um Bob na vida cristã. Vamos lá. Valeu para matar a saudade, né? Há cristãos que vivem algo semelhante ao que você acabou de assistir. Eles não estão nesse planeta. Eles não vivem aquilo que essa sociedade está vivendo. Eles não sentem a dor dos que sofrem. Eles não se alegram com os que estão felizes. Eles não se importam nem com a palavra de Deus, nem com o próprio Deus, nem com o próximo.
Cristãos que criaram um cristianismo que só diz respeito a eles mesmos. Se você precisa deles, com certeza eles estarão muito ocupados, com a sua mente cheia de ideias que simplesmente existem para dispersá-los quanto aos desafios desse tempo. Para crentes assim, a palavra de Deus traz um desafio lá em 1 Tessalonicenses 5, versos 1 a 7. Eu vou ler. O apóstolo Paulo, educadamente, claro, ele não chamou ninguém de cristão no mundo da lua, nem nada disso. Mas tente entender o que o apóstolo Paulo está falando a esses irmãos e a nós hoje, através da palavra de Deus que é viva e eficaz. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva, porque vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Vamos focar nossa atenção na frase: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A quem o apóstolo Paulo estava se dirigindo? A um grupo de irmãos extremamente influenciado por duas culturas. Primeiro, a cultura helênica, a cultura dos gregos. Os gregos, como você bem sabe, já estudou isso algumas vezes no colégio, eram dominados não apenas pela filosofia, mas dominados também pela imaginação, que construiu deuses que viviam no Olimpo, um monte alto ali na Grécia. Os gregos, na sua imaginação, criaram uma espiritualidade que se adequava a qualquer realidade possível. Por quê? Porque era desconectada com os elementos sociais, com as lutas do ser humano na sua prática. O grego dizia que a boa espiritualidade é aquela que não se pode dominar nem perceber completamente. É por isso que nasce, num contexto helênico, um grupo chamado gnóstico, o grupo da gnose, de um conhecimento aberto, um grupo que dizia que você só pode se relacionar com Deus por esse vínculo, uma espiritualidade que não pode ser compreendida. Aqueles irmãos, além da espiritualidade grega, tinham também a espiritualidade judaica, quase oposta à grega, mas que tinha um outro elemento tão ruim quanto. A espiritualidade judaica, durante aqueles 400 anos que dividem o Antigo do Novo Testamento, ela trouxe alguns elementos que também não faziam parte da realidade das pessoas. Uma criação de uma série de leis
que não faziam sentido à vida. Uma série de regras que desconectavam o ser humano da sua realidade como família e como pessoa. De modo que os irmãos lá de Tessalônica tinham de tudo para viver no mundo da lua. Tinham de tudo para criar uma espiritualidade que não combina com a vida, não combina com os fatos, não combina com a realidade onde estão inseridos. Irmãos, é esse tipo de espiritualidade que o mundo chamado pós-moderno trouxe para nós. Os cristãos estão realmente no mundo da lua. Eles falam coisas que não combinam nem com a Bíblia e nem com a sociedade. Eles discutem assuntos que não trazem benefício a ninguém, porque o estudam desconectados com a realidade da vida. O apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer àqueles irmãos: tomem cuidado, porque se vocês viverem no mundo da lua, o Senhor Jesus vai voltar e vai pegar vocês de surpresa. Se vocês viverem desconectados com essa sociedade, se vocês não fizerem a sua parte aqui como cristãos, o Senhor Jesus vai vir e vocês serão pegos de surpresa. Irmãos, nós não estamos aqui no mundo para vivermos uma espiritualidade sem missão. Não estamos aqui para viver uma religiosidade que não leva ao próximo os valores do reino de Deus. Nós não estamos aqui nesse mundo com um comportamento que está desvinculado da palavra de Deus. Mas é esse personagem, um cristão no mundo da lua, que acabou sendo exaltado por essa sociedade. Um cristão cujo comportamento não é de cristão. Um cristão cuja espiritualidade tem elementos não cristãos. Um cristão que está no mundo a passeio, que só pensa em si mesmo, que só pensa em ficar mais rico, que só pensa em ter uma vida boa, mas que não age como sal e luz aqui neste mundo. Um cristão que transita em meio à dor dessa sociedade, pensando em riqueza material. Um cristão que, em meio aos desafios da palavra de Deus, consegue viver de uma forma tão estranha que os outros, ao olharem para ele, vão dizer que ele é isso, aquilo, mas que não é cristão. Porque não conseguem mais perceber na prática um cristão conectado com a palavra de Deus. Comecei a pensar quem seria esse cristão que vive no mundo da lua e peguei 4 palavras. Eu acho que elas denotam bem quem é o cristão do século 21. Primeiro, ele é desconectado. É uma palavra bem pós-moderna, desconectado. Ele está desconectado de Deus, apesar de falar em Deus. Está desconectado com a palavra de Deus, apesar de tê-la, até no celular. Ele está desconectado dos valores do reino de Deus. Aliás, ele nem sabe que valores são esses. Ele está desconectado com o próximo que precisa de Deus. Ele está desconectado com a justiça do reino de Deus. Enfim, ele é cristão, mas é quase um cristão sem Deus. É um cristão sem Cristo. É um cristão que recriou o cristianismo do jeito que bem lhe agrada. Outra palavra é a palavra desatento.
É o cristão que realmente está no mundo da lua. Ele não percebe, ele não observa os fatos, ele vive desatento, ele é capaz de tropeçar sobre aquele que sofre e daqui a 10 minutos, numa aula da escola bíblica, ele estuda sobre ajudar o próximo. Ele é capaz de defender a justiça de Deus, mas ele mesmo não paga os seus impostos. Ele é capaz de falar sobre as grandes verdades espirituais, mas as pequenas que ele poderia fazer, essas ele não faz. Ele é desatento. Se a igreja precisa de algo, ele não está nem aí. Se alguém lhe pergunta algo, ele muda de assunto, porque ele não percebe nem a dor, nem a sociedade que clama por um cristianismo vivo. A terceira palavra, aliás, uma frase, ele vive sempre divagando. Sabe a pessoa que vive sempre divagando? Ele é um pensador, ele é um filósofo da fé. Ele é capaz de estudar e morrer estudando a palavra, sem, no entanto, cumpri-la. Ele é capaz de ter uma Bíblia de estudo, mas não é capaz de ter uma vida coerente com a palavra de Deus. Ele é capaz de passar o tempo todo lendo a palavra de Deus, sem colocar em prática. Ele é capaz de discutir grandes temas, mas é incapaz de agir nas coisas mais simples que o cristianismo lhe traz como desafio de vida. E a última palavra, ele é distraído. Ele está envolvido em tantas coisas, ou em nenhuma. Ele é distraído porque não tem foco. Seu foco não é nem o reino, nem o próprio Deus, nem Cristo, nem a palavra. Ele está distraído. Ele está vivendo a vida. As questões sérias para ele não fazem muito sentido. O clamor para ele também não faz muito sentido. Ele é um distraído com uma Bíblia debaixo do braço, andando pelas ruas da cidade. É um perfil desse cristão que vive no mundo da lua, desconectado, desatento, sempre divagando, um distraído. Como colocar na mente desse cristão que ele está aqui no mundo como uma testemunha viva de Jesus? Como transformar esse cristão desconectado num cristão que vive para Jesus? Como fazer esse cristão amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Como fazer esse cristão vibrar pelas questões do reino a ponto de abandonar alguns projetos pessoais que não combinam com os valores do reino de Deus? Como tirar esse cristão do mundo da lua e colocá-lo aqui no chão, com os pés no chão e com os pés na lama, porque é essa a imagem da nossa sociedade, irmãos. Irmãos, nós não vivemos ainda em ruas de ouro, nós vivemos num chão marcado pela injustiça, nós vivemos num chão marcado pela corrupção, nós vivemos num chão marcado pela fome, nós vivemos num chão marcado por famílias destruídas, nós vivemos num chão marcado por jovens sem sentido na vida, nós vivemos num chão marcado pelo aumento do suicídio, nós vivemos num chão marcado pelo domínio do diabo sobre a vida das pessoas. Nós ainda não estamos no céu, nós estamos na terra. Se nós perdermos essa realidade na qual nós estamos inseridos, nós nunca
cumpriremos a nossa missão. Irmãos, a nossa realidade não é essa. Aqui é um momento, aqui é um extrato pequeno da nossa semana. A nossa realidade é lá fora. A nossa realidade é dentro de uma casa, é dentro de uma empresa, é nas ruas. Essa é a nossa realidade. A nossa realidade não é esse vocabulário que nós usamos aqui dentro. A nossa realidade é o vocabulário lá fora. O vocabulário da injustiça, o vocabulário da dor, o vocabulário das perguntas. É essa a realidade. Talvez seja por isso que o Senhor Jesus nos ensinou que nós deveríamos viver focados no reino dEle. Acho que é por isso que Jesus nos ensinou a orar da seguinte maneira, lá em Mateus 6,10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Acho que é por isso que Jesus nos ensinou, lá em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus disse que nós deveríamos ter o foco no reino dele. Mas esse não é o foco da igreja. O foco da igreja somos nós, não é o reino. As preocupações da igreja são as preocupações dos membros, não do reino. As nossas grandes buscas são as nossas coisas, e não o reino de Deus. Aliás, uma oração hipócrita é exatamente essa, no contexto em que a estamos realizando hoje como cristãos. Venha o teu reino, venha nada. Nós não queremos isso. Nós queremos o nosso reino. Nós queremos as nossas coisas. Irmãos, o cristianismo que cresceu a partir do século XIX, quase século XX, é o cristianismo hedocêntrico, hedonista. É o cristianismo do prazer das pessoas, é o cristianismo da vitória das pessoas, é o cristianismo capitalista, é o cristianismo das coisas, não é o cristianismo do reino. Mas como a gente está no mundo da lua, não tem problema, está tudo bem. Nós nos reunimos todo domingo, é o bastante. Nós estamos aqui num ambiente tão bacana, para nós é o suficiente. Não é o suficiente. Aliás, o suficiente está muito longe de nós alcançarmos. O Senhor Jesus ensina: venha o teu reino, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Qual foi a última vez que você pessoalmente, ao tomar uma decisão, pensou primeiramente no reino de Deus, na justiça de Deus, nas coisas de Deus, nos interesses de Deus? Não é fácil fazer isso, porque nós estamos falando aqui em coisas práticas. Nós estamos falando aqui, por exemplo, sobre o início de um relacionamento. Tem a ver com o reino? É o valor do reino que eu exalto ao começar um relacionamento, ao pensar em uma carreira? O reino de Deus, irmãos, é o que há de mais prático na vida. Mas nós transformamos o reino de Deus num mundo de Bob, uma coisa sem consistência, temas extremamente elaborados, mas que não traduzem o dia a dia das pessoas aqui nesse tempo. Jesus nos ensinou a vivermos focados no reino,
mas nós transformamos o reino de Deus em coisas bem pequenas, como, por exemplo, o reino de Deus para algumas pessoas, espero que não para você, o reino de Deus para muita gente é só culto, sabiam disso? Isso é o máximo de reino de Deus. O máximo de reino de Deus é colocar uma roupinha bonita e sentar num banco azul de domingo. O máximo do reino de Deus é saber cantar algumas canções bonitas. O máximo do reino de Deus é almoçar aqui na igreja daqui a pouco. Isso é o máximo da expressão do reino de Deus. Ora, será que Jesus Cristo morreu apenas para a gente ter um culto aos domingos? Parece pouco. Como parece pouco também que o reino de Deus para muitas pessoas seja só um dia, enquanto para elas são 6 dias. E vamos falar a verdade, são 7. Porque até nesse único dia, elas passam um pouquinho tempo dentro do prédio, que é um verdadeiro mundo de Bob, onde fantasiamos que somos cristãos, enquanto que ao passarmos por aquela porta, nós não somos mais. Lá nós somos gente comum. Como eu vi certa vez o irmão dizendo, pastor, tem temas que a gente não pode lidar como crente. Ora, se tem um tema que nós não podemos lidar como crente, então eu vou pegar minha Bíblia e vou guardá-la no lugar mais escondido da minha casa. Porque a palavra de Deus é para a vida prática, é para o dia a dia, é para a realidade da vida. Será que há algum tema que você não pode tratar sendo crente? Tem que tratar sendo mundano? Sendo não convertido, é isso? Isso é o cristão no mundo da lua. É o cristão que, diante de algumas questões bem sérias da vida, ele se desconecta. Nossa busca pelo reino não pode ser uma busca de programação religiosa. Tem que ser uma busca de um dia a dia, colocando os valores do reino em primeiro lugar. Irmãos, Jesus morreu para transformar-nos. E não apenas para colocar na nossa agenda um dia diferente, ou uma atividade diferente. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que você tenha vida e a tenha em abundância. Jesus Cristo morreu na cruz para que você fosse a luz nesse mundo onde Ele te colocou. Jesus morreu e ressuscitou para que nós fôssemos sal, e não apenas cantássemos hinos, e não apenas fizéssemos uma programação bacana. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que aqueles que não o conhecem, ao conviverem com você e comigo, percebessem que há esperança, que há um mundo diferente, e não é o mundo de Bob, é o mundo da palavra, é o mundo do reino. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou para que nós pudéssemos dizer, como o apóstolo Paulo declarou lá em 2 Coríntios, que aquele que está em Cristo e eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Eu não sou só um religioso, eu não sou só um assistente de culto, eu não sou só uma pessoa que tem agora um vocabulário diferente, eu fui transformado, os meus valores mudaram, a minha expectativa mudou, os meus planos mudaram, agora o meu foco é o reino, e eu vivo para Jesus, como um profissional, como um pai, como um filho, como um amigo. Eu agora sou de Jesus, 100% conectado com Ele, 100% atento a Ele, 100% valorizando o reino dEle. Jesus, portanto, Ele mudou a nossa forma de ser e de viver. E é um destaque que eu preciso fazer aqui. É interessante que desde cedo, o Jesus que foi 100% homem, enquanto homem, ele
percebeu isso que nós, às vezes, já velhos, ainda não percebemos. Ele percebeu a importância da missão. Olha o que diz o texto lá em Lucas 2, 48 a 49. Quando seus pais o viram Jesus, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, Jesus um garotinho ainda, filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Há muitas mensagens sobre esse texto, mas existe uma de Charles Swindoll que me chama muito a atenção. Ele diz que Jesus Cristo, enquanto um garoto, ele já tinha noção do seu papel aqui nesse mundo. E pensando nisso, irmãos, eu chego a uma conclusão pessoal, que o nosso programa de discipulado, ele precisa de mudanças urgentes. Nós precisamos desde cedo ensinar as pessoas, não apenas a cantar hinos que expressem a sua fé, mas a viverem os valores do reino de Deus. Não apenas a estudarem os textos difíceis da palavra de Deus, mas a colocarem em prática os textos mais simples. Colocarem em prática as verdades cruciais da palavra do nosso Deus. Irmãos, infelizmente nós temos um discipulado que é focado no ensino, mas não é focado na vivência dos valores do reino de Deus. As nossas crianças, elas precisam crescer focadas no reino, nos valores do reino, entendendo que elas repartem, não é porque o papai e a mamãe estão ensinando que isso é bom, isso é solidariedade, não, é porque isso é um valor do reino de Deus. E nós, quando nos convertemos já adultos, precisamos ser desafiados a vivenciar os valores do reino de Deus, para não nos transformarmos em cristãos que estão buscando o mundo da fantasia evangélica, mas não estão em missão aqui neste mundo. Por não vivermos em missão, e essa é uma percepção minha, o que nós acabamos fazendo no mundo? Nós acabamos criando programações para nos dar a impressão de que nós estamos muito ocupados com o reino de Deus. Em algum momento da sua vida você já se sentiu cansado de ser membro de uma igreja? Cansado. Domingo era o dia do cansaço. Era o dia que você acordava bem cedo, vinha para a escola bíblica, aí participava do culto, ia para casa. O pessoal mais antigo como eu ainda tinha uma reunião de treinamento antes do culto da noite, aí o culto da noite, aí depois tinha ainda, depois do culto, alguma atividade. Eu peguei essa época. Época boa, época boa. Mas alguns cristãos acharam que a vida cristã era só isso. Era acordar cedo de domingo. Era viver dentro da igreja. Segunda-feira, valores do reino escondidos. Terça-feira, valores do reino, não sei onde estão. Quarta-feira, valores do reino, quarta-feira tinha o culto de oração. Então, quarta-feira, 8 horas da noite, naquela época a gente tinha um dia a dia mais tranquilo, 8 horas da noite nós estávamos aqui, focados no reino de novo. 9h30 nós saíamos daqui. E chegávamos em casa, estava tendo o jogo do nosso time, e em meio à euforia, até 1 ou 2 palavrões foram falados, afinal de contas,
não é mais o foco no reino, nós já estamos em casa. Irmãos, foco no reino não é programação, foco no reino é vida, foco no reino é prática, foco no reino é viver os valores e não apenas participar de programações. Talvez você fique pensando, mas o que nós fazíamos é errado? Era errado? Não, não era errado. Eu amo estar aqui. Eu poderia participar de 4 cultos num domingo. Acho que você também. Entre estar aqui e assistir o Faustão, eu prefiro estar aqui. Entre estar aqui e assistir o término do meu time perder, porque atualmente não faz outra coisa, no máximo empatar, eu prefiro estar aqui. Entre estar aqui e ficar em casa, eu prefiro estar aqui. Mas eu sei que estar aqui não é o máximo da vida cristã. O máximo da vida cristã é estar aqui e estar no mundo sem Cristo, vivendo os valores do reino de Deus. Se por um lado uma geração passada estava aqui muito tempo, essa geração está há pouco tempo, mas o problema continua o mesmo. Falta viver os valores do reino de Deus. Aliás, queridos, para viver os valores do reino de Deus, nós estaremos sempre em guerra. Sabe por quê? Porque o diabo gosta de nos distrair. Você sabe disso, não sabe? Ele ama nos distrair. O diabo tem estratégias para nos distrair. Imagine que você foca no reino de Deus apenas no domingo, na hora do culto, e mesmo estando aqui na hora do culto, o diabo consegue distrair você. Ele distrai você com um ritmo que você não gosta, ele distrai você porque uma pessoa sentou do seu lado e fez algo que você não gostou, ele distrai você desde o estacionamento, nem aqui dentro nós passamos ilesos. O diabo gosta de nos distrair. E se nós não prestarmos atenção, nós vamos ficar como o pequeno Bob fantasiando, discutindo, ou só cantando, ou só estudando, sem colocar em prática os valores do reino do nosso Deus. Fiz uma tabela que eu queria mostrar a vocês agora, só alguns temas, apenas para a gente pensar. Em vez de distrairmos-nos com. Em vez de vivermos em profundidade espiritual, o que o diabo faz? Ele nos distrai. E nós vivemos sempre na superficialidade. A gente nunca mergulha na fé. Em vez de buscarmos o reino de Deus, nós nos distraímos buscando o quê? Os nossos próprios interesses. Interesses que nós validamos, ou pelo senso comum, ou por um discurso, seja ele qual for. Em vez de termos foco na missão deixada por Deus à igreja, nós nos distraímos com uma série de eventos e programações que ocupam totalmente nosso tempo, mas não produzem fruto algum. Em vez de vivermos em comunhão, nós nos distraímos com amizades. Amizades que às vezes, irmãos, não traduzem o reino de Deus e os seus valores. Não ganhamos nossos amigos para Jesus. Em vez de investirmos no reino, o que acontece? Nós fazemos dívidas que comprometem totalmente o nosso orçamento. Há pouco tempo atrás,
O irmão deu um testemunho muito interessante. Ele falou: pastor, não é hora. Ele não é membro dessa igreja, infelizmente. Ele falou: não é hora de eu fazer um grande investimento para a minha vida pessoal. Porque na minha igreja tem muitos irmãos desempregados. E eu preciso socorrer. Visão. Deus te deu dinheiro. Com o foco certo, você vai aplicá-lo da maneira certa. Em vez de adorarmos a Deus em espírito e em verdade, nós nos distraímos fazendo o quê? Criticando estilos, nos prendendo a modelos musicais, reclamando que o som está alto ou está baixo, ou é isso, ou é aquilo. Em vez de cumprirmos os mandamentos, nós nos distraímos estudando interminavelmente os mandamentos bíblicos. Porque há uma grande diferença. Aliás, uma das maiores maneiras de fugir a uma ordem é você discutir a ordem, pensar a ordem em todas as suas partes e, quem sabe, descobrir qual é a palavra original da ordem. É uma maneira, é uma distração. Em vez de vivermos o cristianismo, nós nos distraímos com a denominação religiosa. Enfim, o inimigo nos distrai. E como ele nos distrai, tal qual o Bob, nós estamos no mundo da fantasia cristã. Isso não pode ser assim. Há uma missão, há um desafio. É para nós, é para mim, é para você. Ouvi uma frase essa semana, li, aliás, no Facebook, fiz uma adaptação. A grande maioria dos cristãos é consumidora de sermão, CD, eventos, cultos, mas não tem um relacionamento com Jesus e não está em missão nesse mundo. Uma coisa é pertencer ao grupo chamado evangélico. Outra coisa é viver em missão aqui neste mundo. Você vive em missão. Você está focado nos valores do reino de Deus. O seu falar, o seu pensar, o seu agir traduzem do modo mais real possível os valores do reino do nosso Deus. Termino com a frase que destacamos lá no início do texto. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Acorde para a realidade. Um crente que acorda, que sai do mundo da lua, finca os pés no chão e diz: eu vou viver para Jesus. Eu vou traduzir com o meu comportamento os valores do reino de Deus. Eu vou obedecer, ainda que eu não entenda exatamente porque Ele me manda obedecer, mas eu vou obedecer. Quais são os interesses do reino? São esses. Eu estou vivendo esses. Então, ou o reino vai mudar ou eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou viver esse reino. Meu dinheiro, minha atenção, minha agenda, meus valores pessoais precisam estar aqui. É o reino de Deus o nosso foco e não o nosso próprio interesse. Termino dizendo que, para mim particularmente, esse texto é muito desafiador. Por quê? Porque ele é prático. Tudo aquilo que é prático nos incomoda mais, nos impulsiona e nos dá quase que um mal-estar.
existe algo mais prático do que o Evangelho de Jesus? Existe algo mais prático do que o exemplo do próprio Jesus? Existe algo mais prático do que as bem-aventuranças? Ou quem sabe os pequenos sermões de Jesus, falando a nós, seus discípulos? Acorde para a realidade e saia do mundo da lua. Feche seus olhos, vamos orar. Antes da minha oração, gostaria que você orasse. E enquanto você ora, que tal você colocar sua vida nas mãos de Deus? Que tal por alguns instantes imaginar-se não apenas vivendo